Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias para vocês. Se você não conhece o meu trabalho e está aqui pela primeira vez, considere assistir o vídeo. Aí, se você gostar, você se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo com mais pessoas. Se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, bora de história sobrenatural? O lobisomem do mausoléu esquecido. Até hoje eu não sei explicar como sobrevivi àquela noite. Durante muitos anos eu escondi essa história por vergonha, medo e pela certeza de que ninguém acreditaria em mim. Só agora, depois de quase 20 anos, eu encontrei coragem para escrever tudo, exatamente como aconteceu. Meu nome verdadeiro ficará em segredo, Angel, mas você pode me chamar de Teresa. Era o ano de 2004. Eu tinha 22 anos e trabalhava como atendente em uma pequena lanchonete na periferia de uma cidade do interior. O expediente terminava tarde, quase sempre depois das 11 horas da noite. Naquela sexta-feira, uma tempestade havia caído durante boa parte da noite e praticamente todas as ruas estavam desertas. Quando saí do trabalho, eu tinha perdido a noção de tempo e acabei descobrindo que o último ônibus tinha acabado de passar. Foi aí então que um rapaz chamado Marcelo, eu o conhecia apenas de vista. Ele frequentava a lanchonete sempre. Ele me ofereceu uma carona em sua motocicleta. Eu hesitei, mas estava frio. Eu estava molhada pela chuva fina e a quilômetros da minha casa. Então, fiz a pior coisa da minha vida. Eu aceitei. De início, Ângel, parecia tudo normal. O motor roncava grave quando cruzávamos ruas quase vazias. O cheiro de gasolina misturava-se ao perfume barato que ele usava e também ao cheiro que subia do asfalto molhado. Porém, depois de alguns minutos, eu percebi que ele não estava seguindo o caminho correto. Eu perguntei para ele para onde estávamos indo e ele respondeu sorrindo. É um atalho, mas não era, Ângel. Eu conhecia aquela região. A estrada de terra que ele havia pegado levava apenas para um antigo cemitério rural abandonado havia décadas. Meu estômago gelou. Pedi a ele que voltasse, mas ele fingiu não me ouvir. Ele acelerou ainda mais a moto. O vento cortava o meu rosto, enquanto as árvores passavam como sombras deformadas. Foi quando eu senti a mão dele tentar tocar a minha perna, depois ir subindo. Eu entendi imediatamente o que estava acontecendo ali e, sem pensar, sem calcular, eu me joguei da garupa. Rolei violentamente na lama. Pedras cortaram meus braços, galhos rasgaram minha roupa. Senti até o gosto do meu próprio sangue na minha boca. Atrás de mim, eu ouvia a motocicleta derrapando. O Marcelo, ele também caiu, mas ele se levantou quase na mesma hora.
Quando ele me viu tentando correr, ele também começou a correr atrás de mim. Eu gritava, mas ninguém respondia. Naquela região não existia uma única casa, só o velho cemitério, e eu corri para lá. Talvez por puro instinto, talvez porque qualquer lugar no mundo parecia melhor do que cair nas mãos daquele homem. A entrada era marcada por um portão de ferro completamente torto, coberto de ferrugens e cipós. Cruzei sem olhar para trás. Lá dentro o silêncio era sufocante. Nenhum inseto, nenhuma alma, nenhum pássaro, nenhum sapo, estava tudo quieto. Somente o vento passando assim entre as cruzes quebradas, assoviando. A lua aparecia e desaparecia atrás das nuvens carregadas. Corri entre os túmulos afundados pelo tempo. Algumas lápides estavam rachadas, outras completamente cobertas por musgo. E foi então que eu encontrei um enorme mausoléu de pedra. Velho, né? Centenário. Mas a porta estava entreaberta. Eu entrei. O interior cheirava a terra úmida, mofo antigo e alguma coisa pior, um cheiro adocicado. Podre, parecido com carne esquecida no sol. Escondi-me atrás de um sarcófago. Prendi até a respiração com medo do Marcelo me encontrar. Poucos segundos depois, eu ouvi o Marcelo entrando no cemitério. Ele gritava o meu nome: Teresa! Teresa! Suas botas esmagavam cascalhos. As lanternas do celular, que naquele tempo o celular só ligava e acendia a lanterna, riscavam a escuridão entre os túmulos e eu rezava em silêncio. Foi quando tudo mudou. Primeiro veio um som estranho, parecia algo ou alguém mastigando, um ruído úmido, pesado, e depois eu ouvi um rosnado tão grave que senti o mármore vibrar sob minhas mãos. Marcelo também ouviu, pois o seu tom de voz mudou imediatamente. Agora havia medo, muito medo. Eu escutei perguntar: quem está aí? É você, Teresa? Nenhuma resposta. Apenas outro rosnado, mais próximo. Depois, um estalo seco, como se enormes ossos estivessem sendo movimentados. Criei coragem e olhei por uma pequena fresta aberta naquela parede quebrada e eu vi. E até hoje eu gostaria de nunca ter visto. A criatura era gigantesca, media facilmente quase 3 metros quando permanecia parcialmente erguida. Seu corpo lembrava um lobo, mas completamente deformado. Os pelos eram escassos, em muitos lugares simplesmente não existiam mais. A pele estava negra, rompida e apodrecida. Costelas apareciam por enormes feridas abertas. Partes da musculatura
balançavam expostas. Larvas grossas e esbranquiçadas escorriam continuamente das regiões necrosadas e caíam no chão, retorciam-se e voltavam a subir pelo próprio corpo da besta. O cheiro chegou até mim e era insuportável. Mistura de cadáver velho, carne estragada e terra, sepultura recém-aberta. E os olhos? Meu Deus! Os olhos brilhavam num amarelo doentio. Não havia inteligência humana ali. Havia apenas fome. Marcelo ficou imóvel e eu vi tudo no meu campo de visão. Ele tentou correr, mas não conseguiu. O monstro avançou numa velocidade impossível para um corpo parcialmente apodrecido. O impacto derrubou Marcelo como se ele fosse um boneco. Eu ouvi um único grito. Depois vieram sons impossíveis de esquecer. Estalar de ossos, rasgar de carne, o barulho molhado das mandíbulas arrancando pedaços inteiros. A criatura parecia enlouquecida, dilacerava o corpo enquanto urrava. Em determinado momento, aquilo levantou a cabeça. Eu vi parte de um braço desaparecendo entre os dentes enormes e amarelados. O meu corpo inteiro tremia. Lágrimas escorriam dos meus olhos sem eu perceber. Eu agarrei um crucifixo que eu carregava no meu pescoço. A criatura parou, ergueu lentamente o focinho, farejou o ar. Depois se virou exatamente na direção do mausoléu onde eu estava escondida. Aquilo sabia que eu estava ali e começou a caminhar. E cada passo que ele dava deixava marcas escuras na terra. As larvas caíam formando pequenos montes vivos atrás dela. Quando a fera alcançou a porta do mausoléu, abaixou lentamente a cabeça. Seu focinho quase atravessava a abertura. Eu consegui enxergar os dentes cobertos por fios de carne ainda fresca. O hálito quente e podre invadiu o ambiente. O cheiro de decomposição. Eu senti que iria morrer. Fechei os olhos, comecei a rezar em voz baixa. E foi então que eu ouvi sinos antigos vindo da pequena capela abandonada lá no cemitério. 1 tilintar, 2 tilintar, 3 tilintar. A criatura recuou imediatamente e rosnou irritada. Olhou para o céu e, sem emitir mais nenhum som, desapareceu entre os túmulos com saltos absurdamente longos. Aquilo não era natural. Eu só consegui sair dali quando o sol começou a nascer. A polícia encontrou o corpo do Marcelo poucas horas depois, ou melhor, o que restava do corpo do Marcelo.
Os laudos falaram de ataque de animal selvagem, mas nenhum animal conhecido faria aquilo. E na minha cidade nunca se ouvira falar que havia animal selvagem. Muito menos animais que deixariam marcas semelhantes às encontradas ao redor do corpo. E as pegadas? Pegadas enormes, caninas, profundas demais. Alguns moradores mais antigos me procuraram dias depois. Quando ouviram a minha descrição dos fatos, apenas baixaram a cabeça. Tinha um senhor, esse eu me lembro bem. Ele tinha quase 90 anos e ele me contou que, muito antes do cemitério ser abandonado, existia uma lenda, sabe? O povo falava sobre a existência de um homem que fora acusado de violar sepulturas e profanar cadáveres. Segundo os mais velhos, ele desapareceu misteriosamente antes mesmo de ser preso. Jamais encontraram ele vivo e nem o seu corpo. Mas desde o desaparecimento desse homem, nas noites em que a lua oscila escondida entre as nuvens e chuva forte cai na região, uma criatura meio homem, meio lobo, coberta pela própria decomposição, voltava para rondar os mausoléus, os túmulos, enfim. Diziam que a criatura se alimentava dos mortos e, quando encontrava algum vivo cruzando o seu território, preferia a carne fresca à carne podre. Eu nunca mais passei perto daquele lugar, mas às vezes eu ainda acordo durante a madrugada sentindo um cheiro impossível de explicar e, pior, impossível de esquecer. O mesmo cheiro que eu senti dentro do mausoléu, um odor meio úmido, palpável, doce, podre. E por um breve segundo eu tenho a impressão de ouvir algo arranhando lentamente a janela do meu quarto, como se fossem unhas enormes raspando o vidro. E nessas horas eu apago todas as luzes, fecho as cortinas e faço exatamente o que fiz naquela noite. Eu rezo em silêncio, pois no fundo da minha alma, eu ainda acredito que aquele lobisomem do mausoléu, aquele mausoléu esquecido, ele continua vagando entre aquelas sepulturas, esperando, a próxima alma perdida atravessar os seus portões enferrujados. E esse é o meu relato. E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Já se imaginou sendo perseguido por um lobisomem? Não, se por um lobisomem já deve ser a coisa mais horrenda do mundo, imagina um lobisomem em estado de putrefação? Ai, meu Deus! Só de imaginar, gente, me dá uns arrepios aqui. E vamos para mais uma história aqui que também, garanto que vai mexer com suas emoções. Vai arrepiar até o pelinho do sovaco de vocês e o meu também. Bora lá? A Mulher Branca do Cerro da Sila. Quando as pessoas me perguntam qual foi a pior experiência da minha vida, elas imaginam que eu vou contar sobre algum acidente de carro, um assalto ou uma doença grave. Mas não. O que quase destruiu a minha sanidade,
Aconteceu em uma manhã chuvosa, muito antes do amanhecer, nas trilhas do Cerro da Sila, que fica localizado em Nuevo León. Passei anos tentando convencer a mim mesmo que aquilo era fruto do cansaço, de uma alucinação causada pela escuridão ou pela névoa da noite. No entanto, toda vez que eu fecho os olhos, ainda consigo sentir o mesmo cheiro que pairava no ar naquela madrugada. Terra encharcada, misturada com pedra úmida e folhas apodrecidas. Era um odor antigo. Explicando melhor, o cheiro parecia sair das entranhas da própria montanha. Eu sempre gostei de caminhadas, desde adolescente. Eu percorria serras e trilhas, sempre que tinha uma folga. Havia algo reconfortante em enfrentar o silêncio das alturas antes que o restante do mundo despertasse. Naquela semana eu programei a minha subida para uma terça-feira. A previsão anunciava chuva fraca, mas isso jamais havia me impedido antes. Eu cheguei ao estacionamento pouco depois das 5 horas da manhã. O céu ainda era um manto negro e pequenas gotas começavam a cair lentamente sobre o capô do carro, produzindo um som delicado, quase hipnótico. Calcei as botas, ajustei a mochila, conferi o rádio, a lanterna, a água, frutas, capa de chuva e iniciei a caminhada. Logo eu percebi que eu estava completamente sozinho ali. Normalmente já haveria grupos de esportistas subindo ou descendo, mas naquele dia parecia que a tempestade havia espantado todo mundo. A tempestade da noite, deixa eu explicar, pois o dia estava apenas com chuviscos. O único ruído constante era da chuva fina batendo contra as folhas e o vento. Um vento estranho, não soprava continuamente, parecia respirar. Em certos momentos vinha forte, gelado, fazendo os galhos se dobrarem. Depois desaparecia completamente. Era como se algo muito grande estivesse inspirando e expirando atrás das montanhas. Conforme ganhava altitude, a neblina começou a engrossar. As árvores surgiam apenas quando eu estava a poucos metros delas. As pedras brilhavam molhadas. O cheiro mineral da serra misturava-se ao perfume das flores silvestres esmagadas. Depois de quase 1 hora caminhando, minhas pernas começaram a pesar. Eu conheci um trecho reto antes da região do teleférico. Ali seria perfeito para descansar. Eu sentei-me sobre uma pedra larga, retirei uma maçã da mochila, abri minha garrafa de água. Enquanto eu mordia a fruta, eu olhei casualmente para baixo e foi quando eu vi alguém. Uma figura subindo lentamente pela trilha, toda vestida de branco. A princípio eu senti um alívio. Finalmente outra pessoa ali. Mas havia algo de errado, muito errado. Ela não caminhava como um ser humano. O corpo inteiro dela oscilava de um lado para o outro. Cada passo parecia ser dado com dificuldade,
como se suas pernas não soubessem exatamente onde deveriam pisar. Eu continuei observando e a chuva começou a aumentar. A névoa escondia e revelava aquela pessoa repetidas vezes. Quando ela desaparecia atrás do vapor branco, eu acreditava que ela tinha sumido. Segundos depois, ela reaparecia a alguns metros mais perto, sem pressa, sem hesitação, apenas vindo. Então, eu resolvi fazer um gesto amigável, levantei a lanterna e acendi o foco na direção dela. E no mesmo instante ela parou. E o mundo inteiro pareceu parar junto com ela. O som da chuva desapareceu. Os insetos silenciaram-se. Nem o vento soprava mais. Só existíamos eu e aquela coisa. O feixe de luz iluminou seu rosto, ou melhor, o lugar onde deveria existir um rosto. Não havia olhos, nem nariz, nem boca. A pele era completamente lisa, leitosa, esticada como porcelana derretida. A cabeça possuía apenas pequenas depressões onde deveriam estar as feições humanas. Mas o pior eram os braços. Eles não terminavam em mãos. Dividiam-se em vários apêndices finos, compridos, semelhantes a raízes de uma árvore morta. Esses membros se moviam lentamente, ondulando pelo ar, como tentáculos cobertos por tecido branco. Meu estômago afundou, senti um gosto metálico subir pela garganta e o meu coração batia tão forte que parecia querer escapar pelas costelas. Instintivamente desliguei a lanterna. Por um segundo inteiro eu não enxerguei nada, apenas respirei. Quando eu voltei a olhar, a criatura havia retomado o movimento, só que agora ela vinha muito mais rápido. Ela deslizava, não caminhava, não fazia ruído algum sobre as pedras. Era como que se a própria montanha a empurrasse. Minhas pernas simplesmente não obedeciam. Eu queria correr, mas eu estava congelado. Um frio indescritível percorreu minha espinha. As mãos tremiam, os dedos perderam a força, e foi apenas quando aquela figura já parecia perigosamente próxima que o meu corpo finalmente reagiu. Disparei. Nunca corri tanto, nunca corri daquela maneira. As botas escorregavam na lama, os galhos batiam no meu rosto, as pedras molhadas quase me derrubavam. Atrás de mim não havia passos, havia um deslizar contínuo, como o tecido sendo arrastado sobre rochas. Tive coragem de olhar por cima do ombro e vi apenas um vulto branco, cada vez mais perto. Eu abri a mochila durante a corrida e joguei as frutas, a garrafa, os equipamentos, tudo que pudesse aliviar o peso. Eu respirava tão rápido que sentia dor no peito. O ar parecia não entrar. E quando finalmente eu avistei a estrutura metálica do antigo teleférico, eu reuni as últimas forças que ainda restavam e subi correndo. Entrei sob a cobertura
Encostei numa pilastra e esperei. Os minutos passaram. A chuva continuava. A névoa dançava, mas a criatura não apareceu. Permaneci imóvel até o primeiro raio de sol romper o horizonte. Com a claridade, desci a montanha. Cada curva era examinada cuidadosamente por mim e nada. Nenhum sinal, nenhuma marca, nenhuma pegada. Quando eu passei pelo local onde eu havia descansado, eu encontrei apenas a minha maçã mordida e ela estava completamente preta, como se tivesse apodrecido durante anos em apenas algumas horas. Levei o ocorrido para dentro de mim e nunca mais falei sobre aquilo. Até que meses depois eu conheci um velho pastor que vivia próximo ao sopé da serra. Sem que eu mencionasse detalhes da história, ele me perguntou: ela estava de branco? O meu sangue gelou. Respondi apenas com um aceno de cabeça. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de tirar o chapéu. E depois ele disse baixinho: ela aparece quando a montanha não quer visitas. Alguns voltam, outros desaparecem para sempre. Eu perguntei quem era e ele apenas sorriu tristemente. Ninguém sabe, filho. Alguns dizem que é uma mulher que morreu procurando filho. Outros juram que ela nunca foi humana. Antes de ir embora, o velho fez uma última observação. Você teve sorte. Por quê? Ele me olhou diretamente nos olhos e disse: porque ela deixou você chegar ao teleférico. Eu fiquei sem entender. Mas naquela mesma noite eu resolvi pesquisar registros antigos sobre desaparecimentos na região. Encontrei dezenas de casos, turistas, escaladores, praticantes de caminhada, todos sumidos sem deixar vestígios. Um detalhe me fez desligar imediatamente o computador. Quase todas as testemunhas, as sobreviventes, descreviam a mesma coisa. Uma figura completamente branca e sem rosto. E nenhuma delas havia conseguido explicar por que ela sempre parava exatamente antes do teleférico. Até hoje eu não voltei ao Cerro Sila, mas às vezes eu acordo durante a madrugada com uma impressão de ouvir passos arrastados do lado de fora da minha casa. Uns passos lentos oscilando de um lado para o outro. E quando eu tomo coragem para olhar pela fresta da cortina, quase sempre eu encontro apenas a chuva caindo, quase sempre. Porque houve uma única noite que eu vi parada sob um poste distante um vulto completamente branco e imóvel. Parecia até que estava esperando. E eu juro que, apesar daquilo não possuir olhos, boca ou nariz, eu tinha a absoluta certeza de que aquilo estava olhando diretamente para mim. E aí, aterrorizados? O que vocês acharam das histórias de hoje? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Sua opinião é muito importante para mim. E se você tiver um relato, uma história, um conto, uma experiência com o sobrenatural e queira compartilhar conosco, eu ficarei muito honrada em narrar por aqui.
você envia para um e-mail do canal, ele está na descrição do vídeo, tá? É lusonjavermelha@gmail.com, mas tá escrito aí na descrição, tá facinho para você pegar, tá? Copia e cola e envia o seu relato, é claro. Se você não é inscrito, se inscreve aí, vem para minha alcateia, você também vem. E eu peço a todos que antes de sair do vídeo, deixa um like aí para Angel. Peço também que compartilhem esse vídeo. Se aparecer a opção hypar, peço que vocês hypem, pois isso ajuda muito o canal. Se você quiser continuar a receber notificações de vídeo aqui do canal, vai lá no sininho, ativa a opção todas e aí sempre que eu postar algo novo aqui, você vai ser notificado. E mais, quem puder contribuir aí com o super chat, os super stickers, o valeu, isso ajuda bastante também, tá bom? E bora falar de YouTube Shopping? O YouTube fechou parceria com várias plataformas de vendas: Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza, Netshoes, Kabum e Época Cosméticos. E se você escolher entrar nessas plataformas de vendas usando o YouTube Shopping, você vai encontrar facilidades, sabe? Promoções, cupons de descontos, vantagens que você só encontra aqui. E tem um diferencial: você faz suas compras e continua ouvindo os relatos aqui do canal Angel Black Contos de Terror. Como você faz isso? Eu deixo pinado no vídeo vários produtos dessas plataformas que eu mencionei, de todas elas. Aí você clica no produto, né, que você se interessar. Aliás, tem muito produto legal, hein? Produto que eu tenho, que eu gosto, que eu recomendo. Tem umas coisas que eu achei interessante, coloquei aí para vocês. Dá uma olhada, vai valer a pena. E se você não achar nada que seja do seu interesse aí nos produtos pinados no canal, também não tem problema. Você vai no produto que está na sua plataforma de vendas favoritas, digamos que seja Shopee, clica em cima e você vai ser direcionado para essa plataforma, mas vai continuar ouvindo a Angel, tá? Aí você vai lá na barra de pesquisa, digita o que você está procurando e voilá! Boas compras para vocês. Mas se eu fosse você, olhava todas as plataformas, pois como eu disse, tem muitas promoções, cupons de descontos, facilidades que você só encontra aqui no YouTube Shopping. E mais, gente, além de salvar um aqué, uma grana no teu bolso no final do mês, com todas as promoções que você encontrar aqui, se você escolher entrar nas plataformas de vendas aqui pelo canal Angel Black Contos de Terror, você dá uma força aqui para a criadora de conteúdo de vocês, a Angel. E eu agradeço, né? Agradeço muito. Resumindo, o YouTube Shopping é bom para mim, é bom para você, é bom para todo mundo. E é isso aí, aterrorizados. Por hoje é só. Muito obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e eu espero poder contar com você aqui no próximo vídeo. Eu, você e eu, juntinhos pelo mundo sobrenatural. Tchau, tchau.